A gente agradece a oportunidade de mais uma vez estar aqui no TDC. E hoje a gente vem falar um pouquinho sobre lares digitais, trazendo a tecnologia em prol de um cotidiano mais acessível. Então, pessoal, nos apresentar, né? Eu sou a Flávia, tenho 31 anos, não sou novata aqui no TDC, já participei outras vezes, né? Hoje eu atuo como analista de acessibilidade na Yaman Tecnologia. Também sou psicóloga, estou me pós-graduando em neuropsicologia e gestão estratégica em pessoas. E agora vamos saber um pouquinho do nosso amigo Álvaro. Então, eu também estou na segunda edição aqui do TDC, tenho 33 anos, atuo como QA de acessibilidade atualmente na Serasa. Estou nesse mundo da tecnologia desde 2019, né, mas sou graduado em jornalismo, atuei na área por cerca de 10 anos e agora estou aqui trabalhando com acessibilidade, uma paixão que eu descobri através aí do Giovanni também, que palestrou anteriormente. Mas aí, para começar a nossa palestra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Assim, falando de tecnologia, né? Como a gente percebe a tecnologia que está presente no nosso dia a dia, como ela vem evoluindo, né? Ao longo dos anos, né? Então, assim, se for pensar na lâmpada elétrica que a gente tem hoje dentro de casa, ela surgiu lá em 1889, criada pelo Thomas Edison, e aí ela foi tendo uma evolução, né? Foi vários tipos, passando pela fluorescente, a de neon, até chegar nas smart lâmpadas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. A geladeira, né, que a gente conhece hoje, ela surgiu também lá atrás, né, em 1913, pelo americano Fred Wolf Jr., criou lá um modelo de geladeira na época, rudimentar, se for pensar, e hoje a gente já tem modelos super tecnológicos que a gente também vai falar daqui a pouco para vocês. E também em relação à televisão, né? Hoje, Smart TVs que a gente tem aí com acesso à internet, ela surge em 1920, criada por um escocês, o John Bird, e ele criou a televisão, né, com recursos da época, recursos tecnológicos que existiam naquela época, né? E agora, assim, pensando já nos dias atuais, né, a Smart TV, como eu falei anteriormente, ela surge ali em 2010, 2011, os primeiros modelos que surgiram no mercado de Smart TV surgiram nessa época, né, abrindo espaço, né, e a partir daquele momento para o streaming, né. A questão dos robôs surgem também aí no início dos anos 2000, pela empresa americana iRobot, que criou o primeiro aspirador robô que trouxe uma facilidade na hora de limpar a casa, né, para as pessoas usarem no seu dia a dia, essa questão da correria do dia a dia. Então, o aspirador robô acabou contribuindo também com esse cotidiano mais agitado que a gente vive, né? E as geladeiras touchscreen, que hoje já estão presentes em todas as lares, assim, a grande maioria das casas, você encontra uma geladeira com aquela tela touchscreen para fazer desde um controle de temperatura, de fazer um controle de alimentos, ou até mesmo interagir via assistir um filme, uma série, ouvir uma música, enfim. Então, assim, esse investimento em tecnologia nos últimos anos fez com que realmente os lares tivessem uma nova configuração e cada vez mais os nossos lares estão conectados, né? Sim, e aí agora a Flavinha, contigo. Como o Álvaro falou, né, fez esse passeio histórico, né, até a gente chegar nos dias atuais. Então, a gente pode perceber, né, que na última década a gente passou por um boom tecnológico, né, realmente, principalmente em relação a essas questões de produtos voltados à residência, né, e essa tecnologia mais doméstica, digamos assim, né, ela veio para trazer mais facilidade, para trazer, entre aspas, mais comodismo mesmo, né, para tornar a vida das pessoas mais cômoda, vamos usar essa palavra. Então, a gente tem aí as famosas assistentes sociais, né, que hoje estão munidas aí de inteligência artificial. A gente tem vários sistemas integrados, né, de automação dentro das casas inteligentes. Equipamentos domésticos, né, que hoje em dia são controlados por aplicativos.
E aí, falando um pouco dessa questão, como eu comentei anteriormente, né? A tecnologia, nesse aspecto residencial, ele veio para trazer mais facilidade, e a gente tem aqui um embate, né? Facilidade versus acessibilidade, né? A Mary Pat Hedebaug, ela é diretora da IBM. Em 1993, ela utilizou uma frase que eu acho que resume muito isso que a gente está falando, né? Que a tecnologia para a pessoa sem deficiência traz facilidade, e a tecnologia para a pessoa com deficiência a tecnologia para a pessoa sem deficiência torna a vida mais fácil, e a tecnologia para a pessoa com deficiência torna a vida mais possível, né? Então, assim, para um usuário sem deficiência nenhuma, é muito mais fácil você utilizar um aspirador robô, é mais fácil você utilizar uma geladeira touchscreen, é mais fácil você utilizar uma lâmpada inteligente, mas para a pessoa com deficiência, muitas vezes isso torna a vida dela mais possível, né? Isso, e agora, já que a Flávia falou em pessoas com deficiência, a gente está numa trilha voltada para acessibilidade e diversidade, então, assim, aqui a gente vai focar um pouquinho nessas tecnologias, né, nesses equipamentos tecnológicos que cada vez mais estão presentes em nossos lares, focando um pouco em pessoas com deficiência, né? Então, assim, se for pensar lâmpadas inteligentes, né, no que elas podem ajudar? Elas podem ajudar, por exemplo, para uma pessoa cadeirante, uma pessoa tetraplégica, que ela não precisa se deslocar até o interruptor para desligar a tomada. Esqueceu de apagar a luz à noite antes de deitar. Faz um comando via assistente pessoal, ou até mesmo via celular, pelo aplicativo, né? Tem as casas inteligentes vinculadas a essas smart lâmpadas, proporcionam que a pessoa, por um simples toque ou por uma informação por voz, ela acione, né, apague ou acenda a luz. Até para pessoa com deficiência visual, né, Álvaro? Eu acho que o pessoal que tem cegueira total sabe muito bem disso. Quantas vezes você dorme com a luz acesa, né? Você pensa que está apagada e você não sabe, né, que está acesa. E aí, tipo, a assistente ou a própria lâmpada inteligente, você consegue dar um comando garantindo, né, que a luz está acesa ou apagada, enfim. São várias atividades. E aí, dentro disso, a gente já fala um pouquinho também sobre os aspiradores robô. Que hoje tanto auxilia pessoas também com deficiência visual, né? Como principalmente pessoas com mobilidade reduzida. Então, assim, torna, né, como eu falei, a vida das pessoas sem deficiência bem mais fácil, né? Só você ligar ali, ele vai fazendo toda a limpeza básica ali por você, você vai fazendo outras coisas, mas pensando que para muitas pessoas, gente, isso é realmente na vida delas possível, porque muitas vezes um cadeirante, um tetraplégico não tem como, né, utilizar uma vassoura, digamos assim. E até uma pessoa com deficiência visual, né? Fica muito mais fácil, ela coloca o robô ali, programa ele tem várias funcionalidades. Então, é a facilidade que a tecnologia traz, né? Também, bem como os assistentes virtuais, né, que a gente falou ali anteriormente, mas reforçando, né, o papel deles, né, nessa integração. Hoje, cada vez mais, a gente pode integrar televisores, rádios, lâmpadas, geladeiras, enfim, tudo você pode controlar pelo assistente. E mais do que isso, você pode interagir em redes sociais, pedir para mandar mensagem via WhatsApp, você consegue adicionar produtos numa lista de compra, então você aciona essa lista de compra depois pelo celular, você consegue fazer pesquisas, buscar receitas de bolos, enfim, qualquer coisa. Então, assim, como ele tem uma inteligência artificial, ele está conectado à internet, então ele permite um mundo de... E também os eletrodomésticos controlados por aplicativo, né, Flavinha? Isso, né? Hoje a gente tem as lavadoras, lave seca, né? Que você consegue controlar tudo por aplicativo de celular, né? Não só no próprio aparelho. A gente tem, por exemplo, Smart TVs ou outros utensílios domésticos que você consegue manusear e integrá-los todos por aplicativos de celular, né? E fazer ali uma utilização meio que universal. Isso também traz muita facilidade, né? Porque possibilita que muitas vezes a pessoa com deficiência, às vezes vocês vão ver lá na frente, não vou dar spoilers, né? Mas às vezes não encontra essa acessibilidade total no próprio
eletrodoméstico, mas consegue ter esse manuseio, essa funcionalidade mais no próprio celular, né? E o legal, né, acho que de falar dos eletrodomésticos controlados por aplicativo, aí o pessoal que é um pouquinho mais velho vai lembrar das máquinas de lavar que antigamente tinham os botões, e hoje cada vez mais sumiram os botões, ficaram as telas touch. Então imagine uma pessoa com deficiência visual controlar aquela máquina sem ter opções de botões, né? Então, Não tem assim, referência, né? Nenhuma. não tem referência. Então, assim, e cada vez mais, infelizmente ou felizmente, né, uma questão de ponto de vista, cada vez mais equipamentos vão ter telas, vão ter integração com a internet, com redes sociais, enfim. Daqui a pouco a gente vai entrar dentro de uma geladeira e vai poder fazer inúmeras coisas, sabe? Então, é isso. Agora, a gente falou bastante, eu acho que já demos um contexto aí histórico, já falamos um pouquinho das facilidades, citamos algumas coisas. Agora, acho que vamos demonstrar aqui algumas coisas que a gente quer trazer para vocês. Então, o primeiro vídeo aí é assistente virtual na prática. Lembrando, né, Álvaro, que são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Tanto eu e o Álvaro, nós gravamos os vídeos, então podemos falar por experiência própria, né? Isso, como usuários, né? Isso, exatamente. Boa tarde a todos. Estou aqui para demonstrar algumas funcionalidades do assistente virtual da Amazon, a Alexa, usando a Echo Dot, né? Então, Alexa, incluir pernil suíno na lista de compras. Acabei de colocar pernil suíno em sua lista de compras. Alexa, retomar leitura do livro O Obstáculo é o Caminho. Retomando o obstáculo é o caminho, a arte de transformar provações em triunfo. Ela começa com a forma como olhamos para nossos problemas específicos, nossa atitude ou abordagem, depois, a energia e a criatividade com a qual ativamente os derrubamos e os transformamos em oportunidades, finalmente, o cultivo e a manutenção de uma vontade interior Alexa, que nos... Outra funcionalidade, né, dos assistentes virtuais é a integração com outros dispositivos inteligentes da casa. Então, por exemplo, uma lâmpada. Vamos ver aqui. Alexa, acender lâmpada. Tudo bem. Alexa, mudar cor da lâmpada para azul. Tudo bem. Alexa, mudar cor da lâmpada para vermelho. Tudo bem. Alexa, apagar a luz. Tudo bem. Essas são algumas das inúmeras funcionalidades que a gente pode integrar usando um assistente virtual, né, um assistente pessoal virtual. Então, como vocês puderam perceber, né, várias funcionalidades, eu poderia ter feito um vídeo ainda maior com outras funcionalidades, mas ele facilita demais o dia a dia, né, desde de um timer, desde definir um lembrete e integrar isso com o celular, com os outros equipamentos da casa, né. Sim, e agora a gente vai demonstrar, né, uma Smart TV da Samsung. Então, essa é uma Smart TV da Samsung, modelo RU7100. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona aqui o sistema de voz que ela oferece. Então, eu vou ligar. O sistema de voz não está ativo, tá bom? Eu vou estar ativando aqui para vocês verem como que é. E é bem simples, tá? Vocês vão pressionar o botão mudo por alguns segundos até aparecer essa mensagem. Desativado. Então, aqui falou que o guia de voz está desativado. É só pressionar o botão OK para ativar. Está ativado. E ok, já consigo mexer em todas as funcionalidades. Só para vocês verem aqui, vou deixar. Ó, eu cliquei aqui no botão Home, que é onde aparecem os menus. Vou mostrar para vocês como funciona. E repercute diretamente a questão da segurança dessa adolescência. Os prejuízos estão nos boletins em Vamos ele vai falando todos os aplicativos que estão sendo apresentados na tela e eu consigo acessá-los tranquilamente. Só que agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. O sistema de acessibilidade da Samsung é muito bom, tá? Eles
utilizam o sistema operacional Teaser, que é um sistema próprio deles. Só que a gente não consegue garantir que os aplicativos externos sigam a mesma acessibilidade, né? Vou mostrar para vocês, por exemplo. Para todos, Mavé, de lista. 49% de lista. Spotify, tá? Cliquei aqui no Spotify. Ó, o Spotify é um aplicativo externo, né? Não é da Samsung. E ele não oferece nenhuma acessibilidade para esse sistema operacional Teaser. Olha, eu estou fazendo aqui as navegações, ele não verbaliza absolutamente nada. Uma coisa interessante dessa TV da Samsung é o seguinte, que todos os aplicativos internos são muito acessíveis, a gente consegue manusear e se movimentar por todos os menus, configurações, porém, os aplicativos externos, alguns são acessíveis, por exemplo, o Netflix, o Prime Video da Amazon é super acessível, porém, outros aplicativos, como o Spotify, o Globoplay, não oferecem acessibilidade. E ela não tem um meio termo de acessibilidade, tá, pessoal? Ou ela oferece uma acessibilidade total nos aplicativos, ou simplesmente nada é verbalizado, como é o exemplo aqui que eu mostrei para vocês agora do Spotify. Então, como vocês puderam ver aí no vídeo, né, é uma TV da Samsung, e é bem isso que eu expliquei mesmo, tá? Ela é muito boa em acessibilidade, porém os aplicativos externos é uma outra conversa, né, porque aí já a gente entra em outros campos. Tudo que está abarcado, né, no sistema operacional dela, dentro ali da configuração que ela traz, ok. Agora, o que é externo é aquela velha saga que pessoas com deficiência enfrentam, né, em termos de acessibilidade de aplicativos, que no Android funciona, no iOS funciona mais ou menos, ou vice-versa. Então, isso... Então, se você for ver também nos equipamentos do dia a dia, né, do nosso cotidiano, então talvez as pessoas aqui, né, que estão assistindo, talvez não pararam para pensar nisso, né? Bom, será que a minha TV realmente ela é acessível para todas as pessoas? E não é, sabe? Então, esse é um ponto. E aí a gente vem, né, falando assim, né, questões boas que a gente trouxe aí, a assistente pessoal, a TV, né, Smart TV da Samsung, mas também, né, como eu falei anteriormente, a acessibilidade também tem problemas, né, falhas de acessibilidade, Flavinha. Sim, como a gente vem falando, né? A gente sabe que a tecnologia ela tem o intuito de facilitar a vida das pessoas, né? Mas será que, de fato, todos, né? Todos podem usufruir dessa tecnologia, né? Desses benefícios que a tecnologia traz? Será que ela é realmente para todos? Por exemplo, uma geladeira touchscreen. Será que todas as pessoas de fato vão conseguir usar, né? Equipamentos controlados por controle, né? Por aplicativo, né? Como a gente falou ali antes, máquina de lavar, máquina de fazer pão, enfim, tem várias máquinas hoje, equipamentos do dia a dia que você pode controlar pelo aplicativo. E será que realmente todas as pessoas vão conseguir controlar via aplicativo, né? Então, são algumas provocações e questionamentos que a gente nos faz aqui nesse momento. Como a gente mostrou anteriormente, né, Álvaro, sobre a Smart TV, né? Tá, eu garanto que a minha Smart TV é acessível, beleza, mas você consegue garantir que os aplicativos externos que vêm nela também são, né? Então, a gente nunca tem essa garantia total. E isso a gente reporta, assim, né? A gente, se for fazer um paralelo com sites e tal, o meu site é acessível. Será que realmente é acessível? O que é acessível para você, né? Então, tem muito disso também nos produtos dos nossos lares, né? Nos equipamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Sim. E agora a gente vai... Para a geladeira. Isso. Vamos mostrar uma geladeira touchscreen sendo usada pela Flávia, ou tentando ser usada, né? Dando spoiler aí. A Electrolux, né? O modelo é DM84X, side by side. E aqui na frente ela tem um painel touchscreen, né? Onde oferecem várias funções. Por exemplo, modo férias. Ou seja, se eu deixo aqui no modo férias, é sinal que eu vou ficar um tempo sem ficar abrindo e fechando a geladeira, né? Então, ela pode conservar ali numa temperatura um pouco mais moderada, né? O modo festa para quando eu preciso que as coisas sejam congeladas mais rápidas, né? E tem o modo drink,
modo champanhe, enfim, várias formas aqui de refrigeração. Por ela aqui também eu consigo colocar o freezer no modo turbo, né? E outras formas de travamento de portas, enfim. Agora, só para demonstrar como que uma pessoa com deficiência visual vai conseguir fazer essas alterações aqui no touch. Ele não tem nenhum tipo de sistema viva voz, não tem nem como eu saber onde eu estou mexendo, né? Às vezes, do nada, eu estou aqui, eu esbarro, faz um barulhinho, eu sei que eu fiz coisa errada, eu preciso de alguém que enxergue para poder estar arrumando aqui. Se vocês veem também, a posição do painel é um pouco alto, né? Então, uma pessoa de cadeira de rodas provavelmente também teria dificuldade para estar manuseando essas funções. É isso, pessoal. O legal do vídeo da Flávia é que ela traz duas situações, né? Tanto pessoas com deficiência como pessoas com deficiência física, né? Deficiência visual e deficiência física. Então, para vocês verem, né? Que o mesmo equipamento, né? O mesmo produto, ele pode trazer problemas, né? Dificuldades para um grupo bem diverso de pessoas, né, Flavinha? Sim, aí pensando em várias outras formas, né? Ah, não é cadeirante, mas tem uma mobilidade reduzida, não consegue, vamos supor, problema com as mãos, né? Não tem uma boa. Nossa, minha gente, fugiu a palavra. Por exemplo, como que chama, Álvaro, aquele Parkinson, né? Parkinson. Que não tem o controle, né? Muitas vezes e tal. Então, assim, você só tem essa opção, que é o painel touch, você não tem outra opção. Ah, tem uns botões que fazem a mesma. Não tem. Então, ou você mexe ali, ou você não mexe. Eu até comentei com o Álvaro, né? Eu falei, aqui eu só mexo na geladeira para abrir a porta, pegar comida e fechar. Fora isso, eu não mexo mais nada, né? Então, assim, é bem complicado se você não tem um vidente que mora com você em casa e tudo mais, você acaba penando um pouco. Aí vamos imaginar que essa geladeira da Flávia desse para assistir uma série no Netflix, enfim. Ela não ia conseguir usufruir, porque tem touch, mas não tem um sistema embarcado de voz nela, então ela pagou a mais por algo que ela não vai usar, né? Então... Era mais fácil comprar aquela geladeira tipo uma caixinha de fósforo mesmo, que a gente colocava o pinguim em cima e tava gelando tudo certo, né? Era melhor. E aí agora a gente vai mostrar um outro exemplo, né, Álvaro, de Smart TV, agora com o sistema Android. Boa, roda aí. Bom, aqui nós temos uma Smart TV da Semp, né? Também da fabricante TCL. Nós temos aqui, no caso, o sistema operacional Android TV. Diferente da Samsung, vocês vão perceber que a forma de ativar a função de viva voz, né, a função de acessibilidade aqui na Android TV é um pouco mais difícil, porque lá na Samsung vocês perceberam que tem um atalho, né, que a gente consegue de forma autônoma tá ativando, né, esse sistema de voz. Aqui no Android TV, no primeiro acesso, vocês vão precisar da ajuda de uma pessoa visual para poder estar ativando ali o talkback, né, pela primeira vez. Depois do primeiro acesso vai ficando automático. Então, assim, após estar ativo o talkback, vocês vão fazer a navegação muito parecida com a que é no celular, né? Então, aqui a gente tem a tela inicial, aparecem os aplicativos principais instalados, né? Acesso às configurações, enfim. Tudo. A minha opinião pessoal, tá? É que na Samsung a gente tem uma navegação muito mais fluida, muito mais leve. Aqui a gente tem uma navegação muito mais travada. Então, assim, eu tenho um grande problema com o Android TV, pelo menos nesses aparelhos aqui, que muitas vezes você está mexendo ali com o controle remoto, do nada para de falar, você fica sem saber o que está acontecendo. É muito mais chatinha essa navegação, tá? Então, eu vejo assim, que diferente do celular, o Android para Smart TV, ele funciona muito como uma forma paliativa de acessibilidade em relação ao talkback, tá? Ele não tem aquela fluidez, aquela funcionalidade, aquela usabilidade bacana que a gente consegue ter no celular. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, como que funciona os aplicativos externos, tá? Eu vou clicar aqui no botão do Globoplay, porque aqui nesse controle a gente tem dois botões de acesso rápido, um que leva direto para o Netflix e outro que leva diretamente para o Globoplay. Eu vou botar aqui no Globoplay. Então, lembra que eu mostrei para vocês, no Samsung o Globoplay não verbaliza nada, né? O leitor de telas não verbaliza nada, isso tem dentro do aplicativo deles. Aqui no Android, eu vou mostrar para vocês como funciona.
Ó, a acessibilidade aqui é muito complicada. Ele não verbaliza exatamente o que tem na tela, ele verbaliza alguns números. A gente consegue mexer porque, na prática, você acaba sabendo mais ou menos aonde estão as coisas que você mais usa com frequência. 20 minutos. Todo mundo eu fiz. Todo mundo odeia. Tempo. Ó, tempo. Ele vai lendo só 0, 0, 0, 0, tempo. Visualmente, eu não sei, mas provavelmente ele está mostrando algumas opções. Então, assim, é um exemplo de aplicativo externo, né? Que, no caso, não tem nada a ver com a Semp ou com, enfim, com a fabricante da TV, mas é uma responsabilidade, né, da empresa mesmo, do aplicativo, no caso a Globo. E isso acontece também com o Spotify, com alguns outros aplicativos que, neste caso, eles funcionam de uma forma bem inacessível. Gente, é isso. É bem complicado, como vocês puderam ver. O interessante da Samsung é que, assim, os aplicativos externos, né? Alguns funcionam muito, muito bem, como é o caso da Netflix do Prime, como eu comentei. E os que não têm acessibilidade, tem 0. Então, se você entra igual o Spotify, você não consegue fazer nada. Aqui na Android, é muito gambiarra, tá? Por exemplo, eu entrei ali no Globoplay, ele lê 000, não sei o que, não sei o que. Então, assim, como eu já sei mais ou menos onde as coisas estão localizadas, eu conto 4 zeros para cá é a série tal, sabe? Então, é uma coisa bem assim no improviso. Então, é aquela coisa, na Samsung é 880, no Android é, como bem disse ali, uma forma, acho que paliativa, sabe? Não foi realmente um sistema operacional feito para TV, né? Um sistema operacional feito para devices, para mobile, que foi adaptado para a televisão. Então, a gente tem aí essa série de probleminhas. Dá para mexer? Dá para mexer. Traz uma autonomia? Traz. Mas, às vezes, você passa um pouquinho de raiva, confesso. E aí, como, né, que a gente pode melhorar esse cenário, né? Tornando, né, os aplicativos mais acessíveis, as empresas, né, que investem, que trabalham nesse ramo de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, investir também nos sistemas operacionais que eles estão colocando no mercado, investirem, né? Por exemplo, a Samsung tem lá o sistema próprio dela que tem a possibilidade de ativar a voz. As outras empresas também poderiam se preocupar nisso, né? Um aplicativo que seja acessível, que qualquer pessoa consiga controlar, seja uma smart lâmpada, seja uma smart TV, seja um assistente de voz, ou qualquer outro equipamento que ele tenha dentro de casa, que ele consiga realmente controlar via aplicativo. Então, investir em acessibilidade em toda a cadeia produtiva é fundamental, né, Flavinha? Sim, porque não adianta, né, como a gente comentou, vamos supor, a Samsung falar, não, nossa TV super acessível. Só que os parceiros, né, os externos ali não pensam nisso. Então, você acaba inviabilizando muito aquele produto, né? E outras formas, por exemplo, como a gente falou da geladeira, né? Eu pensei na facilidade, né? E na acessibilidade. Tornei a vida da pessoa acessível, mas muitas vezes não tornei possível, né? Então, assim, é pensar em todas as pessoas. A tecnologia, ela é para todos, né? A evolução tecnológica, ela veio justamente para isso, né? Para trazer inovação, para trazer revolução, né? Então, a gente tem que pensar nisso para todas as pessoas em geral. E aí sim, né? A tecnologia ela vai atender realmente todas as pessoas. E aí sim vai fazer o dia a dia, né? Os lares cada vez mais conectados e acessíveis e possíveis para todas as pessoas, né? E aí a gente chega aí nas considerações finais. Acho que é a Flavinha para fechar aí com chave de ouro a nossa apresentação. Sim, eu acho que como a gente trouxe, né? Vocês podem perceber que em termos de tecnologia, historicamente, a gente teve grandes evoluções, né? Mas em termos de acessibilidade, a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E a gente espera realmente que a gente esteja aí contribuindo, né, para que esse caminho se torne, seja longo, mas não seja um caminho sozinho, né? Que todos possamos percorrer juntos, buscando um único destino, né? Que é tornar tudo mais acessível, tornar tudo mais possível para as pessoas. É isso, pessoal. Obrigado, gente.